Estamos recebendo aqui no estúdio o climatologista e diretor de prevenção e mitigação da Secretaria de Defesa Civil, o Ayrton Costa. Nós vamos falar sobre previsões do tempo para os próximos dias e também sobre as ações da Defesa Civil, tanto para o período seco como para o período chuvoso. Professor Ayrton Costa, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a toda a audiência da TV O Dia. É sempre um prazer estar retornando a esta casa. Bom, a situação do tempo no feriado do Natal foi dentro do previsível? Olha, quebrou uma tradição, né? Infelizmente, o combo das mudanças climáticas consociada com o El Niño, ou seja, a junção daquilo que é do homem e daquilo que é da natureza, acabou por tirar a nossa chuva. E olha que a gente tinha uma previsão boa no início, né? Inclusive boas chuvas distribuídas pela fase natalina. Mas aí, de repente, tirou tudo, a gente está desde da prévia de Natal, desde o dia 23, com uma espécie de bloqueio, atuando sobre todo o Nordeste brasileiro. É um velho conhecido nosso, o VECAM, o vórtice ciclônico de altos níveis, que fez com que as temperaturas se tornassem bastante desagradáveis. Ontem, inclusive, cidades do Piauí, numa época em que não deveriam registrar essa média, cravaram 40 graus. Dezembro não é para estar registrando 40 graus. A nossa temperatura de dezembro oscila ali entre 36 e estourando 38 graus, porque ali já é o começo das chuvas. E o vórtice ciclônico deixou tudo seco, ele está saindo de cena hoje, saindo de cena do centro do Piauí. Nós poderemos observar já no final da tarde, começo da noite, a formação das primeiras nuvens, e se a previsão estiver bem assertiva, a gente já começa a receber chuva nesta noite para a madrugada de quarta-feira. Seria uma dádiva, né? Uma bênção, né? Olha, a gente está precisando, viu? Agora, professor, eu gostaria que o senhor explicasse que é mais do que sensação térmica. O início das chuvas, ele marca também o início de uma nova etapa na situação climática que interfere na produção agrícola, seja ela no agronegócio, na agricultura familiar. Qual é a base que é tomada, né? Se chove agora, o que pode acontecer lá na frente? Olha, nós temos um calendário agrícola, que é do conhecimento tanto da agricultura familiar quanto do agronegócio. Então, já existe uma sistemática de organização, de preparação da terra, de cultivo e de vislumbre de colheita. A partir do momento que a chuva ela não se encaixa mais na expectativa do processo agrícola, do calendário agrícola, isso força com que os agentes produtivos tenham que fazer mudanças. Por exemplo, o plantio da soja atrasou, a agricultura familiar está assim angustiada, porque as sementes que boa parte dos nossos agricultores trabalham são as crioulas, são as sementes nativas que são fortemente controladas pelos ciclos naturais. Então, são as sementes de ciclo longo, diferente das sementes industriais, que são as de ciclo curto, que são caras, que são geneticamente modificadas. Então, você imagine que o atraso da chuva e a irregularidade na qualidade dessa chuva, chove em lugar sim, em lugar não, período chuvoso possivelmente encurtado, segundo as previsões, isso vai mexer bastante com a vida das pessoas. E não falo apenas de uma condição de frescor, de temperatura mais agradável, que o nosso sertanejo costuma chamar essa época de inverno, né? Não, vai mexer basicamente com o preço do feijão, do milho, da mandioca, da carne de bode, né? Que é um carro-chefe nosso. Então, a gente está muito preocupado com essa possibilidade. Essas diferenças na dinâmica do tempo, elas são recentes? Elas são de quanto tempo para cá, para a gente ter uma ideia? Olha, nós estamos nesse momento dentro de uma periodicidade, dentro de um ciclo da natureza, que é o chamado El Niño. O oceano, ou seja, os oceanos são grandes controladores térmicos e controladores chuvosos. O Pacífico é o maior dos oceanos, o Atlântico o segundo. Esses dois eles controlam o clima no mundo. Então, quando o Oceano Pacífico está frio ou quando ele está quente demais, existe uma dinâmica própria. Nesse momento, infelizmente, é o El Niño. E o El Niño, o que é que ele faz? Faz chover no sul do Brasil, mas retira a chuva do Nordeste. Então, esse ciclo natural, ele ocorre a cada época. Nós tivemos em 97, em 2015 e agora em 2023.
E para agravar, Eliezer, nós temos o dedo do homem, nós temos as mudanças climáticas. Por isso que nós estamos observando situações brutais, como o que aconteceu na Amazônia, como o que aconteceu no sul do Brasil com enchentes. Então, esses processos tendem a ser exagerados, né? Tendem a ser geométricos. Então, me preocupa bastante que a nossa estiagem possa se prolongar. Os números, até o presente momento, mostram que a gente vai ter a chuva boa de janeiro, você que está me ouvindo aqui na TV O Dia, chuva boa em janeiro, alguns temporais, inclusive intensos, alguma chuva em fevereiro, mas quando chega em março, a previsão perde o nível de assertividade, fazendo com que ela dê indicativo de que vai ser abaixo da média. E não pode ser abaixo da média, porque março é o coração do período chuvoso, é o pico do período chuvoso. Então, se vai chover em março abaixo da média, a gente já tem que ficar preparados e atentos para situações que podem repercutir no custo dos alimentos. Bom, em termos de Secretaria de Defesa Civil, como é que é a atuação desse órgão? Primeiramente, no período mais seco, qual a atenção, as principais ações que devem ser tomadas? Bem, nós trabalhamos com 2 sinistros, né, com 2 situações de desastre. Aquelas que advêm do período seco ou estiagem e aquelas que vêm do período chuvoso. Geralmente as pessoas são muito preocupadas, com o período chuvoso porque o efeito é instantâneo. A chuva alaga, tem uma enxurrada, pode provocar algum risco em barragens ou em habitações, mas o nosso maior desastre é a seca. Porque ele é silencioso, ele vai maltratando aos poucos, ele vai asfixiando a estrutura da cadeia. Não chama tanta atenção como deveria. Não chama tanta atenção. Então, no período de estiagem, a nossa atuação ainda é uma atuação, vou usar até uma palavra meio difícil aqui, meio ortodoxa, meio tradicional ainda. Isso precisa ser mudado. Existe uma diretriz muito forte por parte do governador de que a gente abandone progressivamente esta visão tradicional, que é aquela de dar a água para o povo. Carro-pipa. O carro-pipa. O povo precisa de água, mas essa água não tem que ser assim dada a conta-gotas. É uma água fornecida através de um sistema de reservação, de adução, que possa garantir autonomia para este povo, para que eles possam subsistir mais livres das amarras políticas. Então, é isso que é política pública. Então, isso está sendo construído. São projetos onerosos, caros, mas eles precisam ser feitos. Não vai zerar o carro-pipa, mas a gente vai diminuir muito naquelas áreas gargalo. Perfuração de poços, equipamento de poços, dessalinização de águas. Nós temos muitas águas salinas, temos disponibilidade boa de água, mas uma parte dessas águas não tem potabilidade, não serve para beber. Isso no semiárido. No semiárido, no cristalino. Então, o Piauí é um estado riquíssimo em águas, mas precisa gerir melhor. A gente pode copiar o Ceará. O Ceará tem pouca água e consegue gerir o pouco que tem e transformar isso em abundância. E a gente precisa transformar a nossa abundância em eficiência. Eficiência produtiva, eficiência de renda. Para ter tudo isso, tem que ter eficiência na gestão. Então, a Defesa Civil é um órgão articulador que ele pode colaborar neste sentido. Nós temos uma das mais competentes equipes de engenheiros da administração estadual, principalmente com a expertise de construção de obras hidráulicas, barragens, represas, sistemas de adutora, é a nossa contribuição para o Estado. Essa é a área preventiva. O que é a área paliativa, você sabe, é justamente aquela de desassorear um barreiro, por exemplo. A gente tem uma pequena barragem que está assoreada, que está cheia de terra, de areia, aí manda o maquinário para recuperar, e vamos fazer muito isso, viu? Para dar capacidade de represamento. Capacidade de represamento, porque a gente precisa armazenar esta água, A gente precisa aumentar a nossa capacidade. O Piauí teve uma boa performance no período chuvoso em armazenamento, mas a gente não conseguiu aproveitar esse potencial. Então a gente precisa sair desta condição de ter a água, mas não saber o que fazer com a água. Essa água hoje, ela está mais no subsolo, está mais em superfícies? Qual é o mapa do Piauí nesse sentido? Muito bem. Hoje, por exemplo, o Piauí tem um mapa muito preciso. A CEPLAN, por exemplo, tem uma unidade de geoprocessamento, produziu para a Defesa Civil, a partir de radar e satélite, o mapeamento de todos os espelhos d'água. A gente sabe onde tem qualquer tipo de reservatório, qualquer tipo de barragem. O cara, se ela não tem uma barragem clandestina, descobre. Satélite descobre tudo. Então, hoje, o Piauí é muito bem servido de água superficial, seja ela de rio, as bacias que nós conhecemos e subbacias do Parnaíba e as mais importantes, como a do Gurgueia, como a do Longá, do Puti,
E a gente tem água subterrânea, uma expressão que minha avó utiliza, a balde, né? Tem muita água subterrânea. Algumas delas são maravilhosas, são saborosas, outras precisam naturalmente do tratamento, que é o caso do cristalino, onde ela tem um teor de salinidade bastante elevado. Então, todas essas alternativas precisam ser desenvolvidas. A gente vai concluir uma parte, a gente atuou muito no planejamento e na construção de projetos esse ano. Queremos agora com um novo orçamento, que tem muito isso, né, Eliezer? Tem que ter disponibilidade de recursos. Sim, sim. É tudo muito caro. Bons projetos. Bons projetos, porque projeto ruim não adianta. É jogar dinheiro, é queimar dinheiro. Então, projetos bons. Vamos agora esse ano implementar algumas ações estruturais, que é a melhor prevenção é essa, você fazer a obra que vai ter impacto na vida das pessoas. Há uma obra muito boa para o litoral, já via PAC, uma obra muito boa no sertão, algumas que já vão ser executadas. E fora isso, claro que todo o trabalho de prevenção educativo que deve ser feito para o período da estiagem. Interessante o que diz respeito, professor, desse trabalho preventivo, ao combate a incêndios, aquela cultura de limpar terreno com fogo. Como é que a secretaria tem agido nesses casos? Muito bem, a gente teve agora um case, né? Nós tivemos uma experiência que nós não ficamos satisfeitos. Nós tivemos um ano que houve um pico no crescimento do número de queimadas. A princípio, até agosto estava sob controle. Setembro, então, foi para os píncaros lá das estrelas. Mas nós observamos, e é muito importante quando a administração faz uma autocrítica, faz uma autoavaliação, que nós vamos desenvolver todas as ferramentas de prevenção e conscientização, mas nós vamos fazer algo mais. Nós vamos trabalhar com as crianças. A gente construiu um projeto chamado Defesa Civil na Escola, que nós já temos mapeado todos os municípios que mais queimam. Nós vamos para dentro das escolas. Tem um histórico já. Tem um histórico, nós solicitamos aí a própria CEPLAN, um mapa de cicatriz de queimada. Tivemos acesso, doutora Sâmia Chaves, que é uma grande pesquisadora do IFP, nos cedeu os mapas de densidade de queimada ao longo dos últimos 5 anos, e nós vamos trabalhar com as crianças no Defesa Civil na escola, ações de prevenção, porque a gente acha que se a criança se conscientiza, ela leva para dentro de casa, papai, não queime. Quais as regiões com mais cicatrizes de queimadas? Olha, antigamente a gente dizia que era aqui essa faixa do sertão, era São Raimundo Nonato, era Licurimatá, era Pio Nono, Picos. Hoje essa faixa está ali, é Colônia, é Alvorada, é Bom Jesus, é Baixa Grande do Ribeiro, que são as áreas serradeiras, né? E a gente precisa, e um detalhe muito importante, a gente amadurece também no combate ao processo de queimada. Não é que você vai ser contra todas as queimadas. A gente é contra a queimada que é feita de forma irregular, descontrolada, sem respeitar as regras, tá entendendo? Que você pode até fazer uma pequena queimada, mas o problema é que ela é feita de forma extemporânea, fora das condições atmosféricas ideais e feita sem a autorização do órgão competente. E não pode queimar em floresta. O cidadão fez uma queimada próximo do Parque Nacional da Serra da Capivara, isso é um crime. É injustificável. Totalmente justificável. Você não pode de forma alguma. Fez uma queimada 3 horas da tarde, horário de pico do calor, com um vento desfavorável. Isso é perigoso. Então, sem aceiros, sem as técnicas adequadas, sem a autorização e vigilância do órgão público, a tendência é a catástrofe, é o desastre, a perda econômica. O cidadão pode denunciar se ele presenciar uma prática criminosa como essa? Pode sim, pode denunciar inicialmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Hoje você tem, por exemplo, a SEMAR tem um trabalho de fiscalização muito bom. Nós devemos também atingir a mesma expertise. Esse ano a Defesa Civil vai estar inaugurando, Eliezer, o seu Centro de Gerenciamento de Riscos. É um compromisso do deputado Nerinho, porque é o seguinte, fazer previsão é uma coisa, monitorar é uma coisa, mas quem trabalha com risco e prevenção de risco é a Defesa Civil. Então, nós temos que estar com os nossos olhos, com os nossos satélites, com as nossas estações também monitorando essa condição. Foi uma determinação, inclusive, da Defesa Civil Nacional, que a gente atuasse de uma forma mais vigorosa nesse monitoramento. Isso por conta de possíveis falhas ou falta realmente dessa fiscalização? Por que o órgão nacional fez essa cobrança maior agora ao Piauí? Fez essa cobrança porque vários estados nordestinos eles figuraram entre os líderes de queimada. O Piauí, por exemplo, chegou à 4ª colocação nacional. Imagine, né? E claro que eles já vão dar uma estrutura, nós vamos participar de treinamentos. Em primeira mão aqui, nós fechamos uma parceria com o Serviço Geológico do Brasil
para capacitar nossos engenheiros e assistentes sociais na metodologia de mapeamento de risco, algo que antes era feito só pela CPRM. Nós vamos atualizar os mapas de risco. É uma coisa maravilhosa. Vem técnico, engenheiro, geólogo, de tudo quanto é lugar do Brasil, em março, para fazer esse treinamento aqui no Piauí, com uma turma de 50 engenheiros e assistentes sociais. É um trabalho maravilhoso, que também vagas serão abertas para municípios do interior. E um detalhe muito importante, não há administração pública eficiente se ela não ouve o povo. Esse ano agora de 2024, nós vamos fechar a parceria com a ouvidoria do Estado, porque a gente quer que o povo reclame, pode reclamar, que o povo possa se comunicar com a Defesa Civil. Nós vamos instalar a nossa ouvidoria, viu, Elisé, que eu acho que é importante. Hoje as pessoas se comunicam com a gente ou através da rede social, ou através do telefone de Defesa Civil, mas isso é muito falho. Então a gente vai criar um canal específico para as pessoas dizerem: eu estou insatisfeito com o seu trabalho, professor Huerto. Eu estou insatisfeito com o seu trabalho, engenheiro Carvalho, diretor de recursos hídricos. Estou insatisfeito com o seu trabalho, engenheiro Eduardo. Secretário Nerinho. Secretário Nerinho. Então as pessoas vão poder falar com a gente. A gente quer esse feedback para poder melhorar naturalmente a efetividade, a qualidade do nosso trabalho. Bom, agora em termos de tecnologia, a gente sabe que é uma área que passa pelo desenvolvimento tecnológico, no sentido de se captar as informações do que está acontecendo em termos climáticos e de tempo. Como é que a tecnologia tem avançado para acessibilizar essas informações? Excelente pergunta, né? Rapaz, nós temos um governador que é um entusiasta da tecnologia. Perfeitamente. Né? Nós tivemos um primeiro contato com a ETIP, que é um órgão fantástico no Estado, gerenciador da tecnologia. O Belengera está dando um gás nesse órgão para desenvolver um programa de monitoramento de risco. Isso está numa startup, está no laboratório de inovação para gerar. Mas fora isso, a gente não ficou parado, buscamos várias parcerias nacionais com o Senad para que a gente possa ter o controle, por exemplo, da informação do satélite, do radar, né, da estação meteorológica. Nós temos ainda aquele problema, você é testemunha, aqui a TV O Dia fez várias matérias, até hoje nós temos problema com estação meteorológica, até hoje. Então a gente cansou um pouco de esperar. E aí, já agora no final de janeiro, nós vamos entregar alguns pluviômetros para algumas comunidades de risco, porque a gente quer saber... Pluviômetro é o equipamento que mede... equipamento que mede a chuva, né? Pronto, o aí é o cilindro. Acumulado. Isso, nós vamos entregar uns pluviômetros lá, porque, rapaz, a gente não vai ficar só... A pessoa pergunta: e quanto chuva? Teve agora um sinistro em Assunção. Um rompimento de uma pequena barragem, foi uma coisa assim absurda, saiu levando tudo, ainda bem que não teve feridos. E a gente aí perguntaram para a gente: e quanto choveu? Mas não tinha estação em Assunção. Então vamos botar um pluviômetro em Assunção, vamos fazer um termo de cooperação com o município, com a Secretaria de Meio Ambiente, eles vão informar para a gente os volumes coletados. Então essa informação ela é estratégica, até para a gente ter uma dimensão do tamanho do dano, né, do que aconteceu. Então a tecnologia ela é essencial. Nenhum tipo de órgão de administração hoje pública, né, o setor privado está anos-luz, e o setor público precisa, né, se equiparar, precisa desenvolver essa expertise. Para nós, por exemplo, da Defesa Civil, significa uma plataforma acessível para que prefeituras possam descrever os sinistros, os riscos, os desastres, facilitar, por exemplo, o envio de documentação para pleitear recursos, significa um olhar mais preciso sobre as situações de risco, através do monitoramento atmosférico e geológico. Então, para nós, é essencial ter o domínio de toda essa parafernália. É interessante essa menção ao pluviômetro, né? Porque é um equipamento importante para o período chuvoso. Agora, professor, por que é tão difícil você retirar, por exemplo, famílias de área de risco? Algumas áreas, até mesmo aqui em Teresina, a gente já sabe que em todo período chuvoso elas registram alagamentos, pessoas ficam desabrigadas e algumas até retornam, algumas famílias voltam a morar naquela localidade novamente. Por que é tão difícil desenvolver uma política para resolver de vez uma situação como essa? Quando eu estava apenas na condição de pesquisador, né, de desastres, né, dentro da geografia da climatologia na Universidade Estadual, eu me debruçava muito sobre isso, tentando entender por que é tão difícil o poder público retirar famílias ou famílias retiradas voltarem para o local. E aí, quando eu entrei na Defesa Civil, esse pouco tempo que eu estou na Defesa Civil, eu entendi o porquê, Eliezer. É porque nós não cumprimos o ciclo total de proteção em Defesa Civil. O ciclo de Defesa Civil, ele tem prevenção, mitigação, preparação, resposta, reconstrução. Então, você tem o que deve acontecer antes do desastre, que é a prevenção, e o que acontece após o desastre.
Historicamente, no Piauí e no resto do Brasil não é diferente, a preocupação é apenas depois do desastre. Depois do desastre, o que é que nós vamos fazer depois do desastre? É a cesta básica, é a água, é o abrigo provisório. É o abrigo provisório, é aquilo que envolve vamos dizer, o remanejamento, a logística de recursos imediatos, que provocam um impacto imediato. Então, quando você pensa na prevenção, o que é pensar na prevenção? A gente esteve lá no município de Picos, visitando uma das áreas mais dramáticas, que é o Morro Paroquial. Na hora que eu botei o olho no paroquial com os engenheiros, eles disseram, está tudo errado aqui. Isso aqui a gente tem que dar dignidade para essas pessoas. Ou mantendo ela no morro, através de estruturas que garantam segurança e integridade para o morro, ou removendo ela. Em ambos os casos, nós precisamos de quê? De um bom projeto. Precisa de um projeto de reassentamento com dignidade, que as pessoas também, você não vai botar as pessoas a 5, 10 quilômetros de distância onde elas moram. Elas trabalham ali, elas têm uma história ali. É preciso criar essa amenidade. Ou projetos que se propõem requalificar aquele local. O que não existe é isso, não existe projeto. Não se pensa no que deve ser feito na área de risco. A médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Se presta um socorro e depois não se continua. Não se continua, não tem um projeto para aquela área e não tem um recurso. Então é necessário começar a repensar as áreas de risco. Então por isso que nós estamos revisando todos os mapeamentos nas principais cidades. Nós vamos concluir isso até o meio do ano de 2024. Em conversa com as defesas civis municipais. Com as defesas civis municipais. A gente vai fazer o mapa de risco de Parnaíba, de Floriano, de Piripiri, de Picos. A partir do mapa de risco, com as defesas civis municipais, se faz o planejamento das políticas públicas que devem ser realizadas. Aí nós vamos atrás de quem? Nós vamos atrás dos nossos parlamentares, deputados federais, senadores, que têm muito interesse em fortalecer as políticas em cada região, para que a gente consiga desenvolver os projetos estruturantes. E o que é o projeto estruturante? Você imagine, por exemplo, um morro que é uma área de risco que moram ali 50 famílias. Que pode ter um deslizamento de terra. Pode ter uma tragédia. Imagine aquelas famílias morando num terreno ao lado e aquele morro ser transformado numa área ambiental, com playground, com mirante, com observatório, com biblioteca, devidamente instalado de forma segura, saneada, sem risco para aquela comunidade. Então precisa fazer isso. Certo. Não é uma utopia. Professor, nós tivemos informações, até aqui da nossa vizinha cidade de Timon, acerca de um aplicativo que pode disponibilizar ao cidadão informações sobre mudanças no tempo, situações de risco. Como é que está esse estudo, como é que está sendo trabalhada essa técnica? Excelente. Nós iniciamos uma tratativa com o município de Timon e com a Defesa Civil de Teresina. Os técnicos de Timon e de Teresina vão fazer um curso, que é o chamada plataforma IDAP, que é uma plataforma do governo federal. Nós também vamos fazer esse curso. A partir do momento que fizer esse curso, nós vamos recomendar o nome dos municípios para serem gestores do sistema. Tem que ser gestores. O que é o IDAP? São os alertas que o Sistema Dia divulga, alerta amarelo, alerta laranja. Aqueles alertas é um cidadão lá em Brasília que aperta o botão e... Então, quem vai ter o poder de apertar o botão do alerta vai estar no Piauí. Olha só. Então, a partir daí do cadastro no IDAP, nós vamos fazer uma tratativa com o Google, que é o gestor, Google e Microsoft, né? As empresas que gerem as plataformas de navegação, como o Waze, por exemplo, e aí, tendo essa parceria com o Waze vai mostrar todas as áreas de risco. Imagine uma pessoa que vem de fora, cidadão vem ali da Parnaíba e não conhece nada de Teresina. Aí ele usa aqui a plataforma do Waze e lá está dizendo, ali tem um bueiro que está desprotegido, ali é uma área suscetível à inundação, ali é uma área que está tendo uma obra. Então tudo isso vai estar na plataforma porque ela vai ser alimentada constantemente por técnicos que vão estar cadastrados nessa plataforma. E isso, em algum momento, pode ser disponibilizado à população de uma forma geral. É para toda a população, porque é uma plataforma aberta, né? É claro que a gente precisa fazer um trabalho, eu estou falando do trabalho digital, mas isso não exclui o trabalho analógico. Tem que ter lá no local a placa, nós ficamos muito apavorados com algo que a gente viu no satélite, que aí você tem a questão social. Todas as estruturas de segurança dos bueiros do satélite, metálicas, haviam sido arrancadas para serem vendidas no ferro velho e trocadas por narcóticos. Nós temos um grave problema social que precisa ser equacionado. Ou seja, não se admite que uma placa de segurança que diz não entre por esta rua que ela pode sofrer um alagamento. A pessoa arranca aquela placa para vender o metal. Então a gente precisa trabalhar essa questão social com urgência. Bom, professor, agora que saber do seu projeto particular para 2024
Em 2022, o senhor chegou a colocar seu nome à disposição para uma candidatura de deputado estadual, continua sendo uma referência na sua área, como professor, como pesquisador, agora como parte de uma gestão pública, de uma parte estratégica para o estado do Piauí. O senhor tem pretensões políticas para 2024? Olha, já me fizeram essa pergunta várias vezes, mas é a primeira que estão me fazendo na emissora. Na verdade, eu tenho uma vocação política também. Quem não gosta de política? Hoje, política, assim como o clima, é discutido até em mesa de bar. Verdade. Mas nós estamos hoje à disposição da Secretaria para esse projeto de reorganização, de ampliação da estrutura de proteção civil. Por enquanto não está no meu pensamento 2020, vou estar participando do processo, claro que aí, por orientação do governador, nós teremos a base do governista, vai ter candidatos aqui em Teresina, em todo o Piauí, de certa forma eu, cidadão Ayrton, já, o eleitor Ayrton, estarei participando deste processo, a gente não pode deixar de contribuir, porque acreditamos nesse projeto, acreditamos nessa filosofia de trabalho que foi implantada no Estado e que pode, naturalmente, ser bem sucedida em vários municípios estratégicos. Mas em relação à candidatura para 2024, aí isso está nas mãos, né, do governador, né, e inclusive eu estou agora mudando de filiação partidária. Está saindo do Solidariedade? Sim, formalmente saindo do Solidariedade. Vou para um partido da base, né? Estamos aí ainda nas tratativas. Deve estar recebendo convites. Já, vários convites, né? Mas estou analisando criteriosamente. E o partido que eu vou me filiar, naturalmente, é aquele que tem tudo a ver com isso que hoje eu defendo. Professor, como é que é defender essa bandeira, né? Ser conhecido como o homem do tempo, falar da bancada da ciência, não é algo assim de grande abrangência. Uma parte da sociedade consegue assimilar, mas eu acredito que a maioria, digamos assim, a massa, ainda não compreende a importância dessa bandeira. Como é que o senhor lida com essa situação? É interessante, não é uma bandeira popular, né? Por exemplo, se você falar de segurança, do topo da sociedade socioeconômica Sim. até a base, todo mundo entende. Perfeitamente. Né? Educação é um tema muito sedutor, mas ele não tem a mesma, né? Um abraço. Ciência ainda é mais restrito, né? Desastre, meio ambiente. Mas uma coisa que eu percebi, em alguns lugares, isso tem uma permeabilidade incrível. Às vezes você pensa, você olha para Teresina e acha que Teresina isso não é um tema popular. Mas você chega lá em Acauã, na hora que você bota o pé em Acauã, por exemplo, é um cidadão, eu lhe conheço. Rapaz, você é o homem da chuva. E aquilo tem um negócio assim, você está lá em Beneditinos, aí o caba lá, o pescador diz, ei rapaz, você é o homem da chuva, vamos conversar. Então existe as pessoas gostam disso. Gostam desse tema, pense. Porque interfere na nossa vida também, né? Interfere na nossa vida. Claro que a questão política ela é melindrosa. Entre você gostar de um tema e você politizar esse tema, o que está faltando é compreender que esses temas que são da ciência, eles são temas que passam pela questão do poder, pela gestão eficiente do poder. Ou seja, esse tema precisa ser politizado. Então, a partir do momento que nós tivermos a capacidade de fazer com que as pessoas compreendam que tratar da política climática é tratar de política de saúde, mobilidade, emprego e renda e outras políticas afins, aí sim, aí o discurso vai ter uma penetrabilidade. O que motiva a sua saída do Solidariedade? Olha, na verdade, nós tivemos uma experiência que foi importante, essa experiência política, eu agradeço as amizades que eu construí, mas eu vejo que hoje ele não tem a afinidade com a temática que eu trabalho, né? Ou seja, é um partido que não conseguiu desenvolver os seus quadros técnicos, desenvolver uma atuação técnica. E partido político, ele tem que ter diretriz política, que é importante porque é um projeto de poder, mas ele tem que ter projeto de gestão. Não é só projeto de poder. Se você chegou no poder, o que é que faz agora? Então, se preocupa com eleição, só para vereador, para prefeito? Pronto, se não tiver, então o partido tem que deixar o seu legado, para que as pessoas lembrem, olha, aquilo ali aconteceu porque aquele partido estava no poder. Então é preciso estar numa agremiação partidária que cumpra fielmente o seu programa, para até que a sociedade passe a respeitar os partidos. A gente só vai avançar, Eliezer, como uma sociedade democrática, quando os partidos estiverem coerentes com aquilo que defendem seus programas. Essa questão hoje ela é desafiadora. Os partidos parecem perder força, parecem ser meramente grupos. É um debate amplo aí que a gente pode fazer em outra oportunidade. Professor Ayrton Costa, muito obrigado pela sua presença, pela gentileza de sempre atender aos nossos convites. Desejar aqui nessa oportunidade um feliz ano novo, em 2024 aí com muitas bênçãos para as nossas famílias. É verdade, meu amigo.
tanto para você quanto para sua família, mas para toda a família o Dia, que sempre me recebe de uma forma acolhedora. Eu sempre brinco aqui, a primeira coisa que eu chego aqui é tomar o cafezinho. Cafezinho daqui, gente, é bom, viu? Sempre Acho que tem. você ainda não foi entrevistado aqui pelo Eliezer, tem que passar pelo café. Então, um abraço fraterno a toda a equipe, seja do porteiro, da recepcionista, do redator, do editor, dos que estão na gráfica, que estão na TV e na rádio, que nós possamos ter um 2024 plenamente abençoado. Muito obrigado, professor Ayrton Costa, climatologista, diretor hoje na pasta da Defesa Civil do Estado do Piauí. Obrigado pela presença e até a próxima oportunidade.